Bom dia, gente. Boker Tov. Bom dia. Bom dia a todos na sinagoga. Bom dia a todos. Vamos sentando, vamos fazer agora o estudo, tradicional estudo de quinta-feira. Temos hoje, vamos nos concentrar um pouco. O Hélio Koifman, nosso amigo Hélio, preparou um estudo muito bonito sobre a Paraxá da semana. Eu peço a todos o silêncio aqui, a gente precisa se concentrar. O Hélio, ele é um grande ativista da comunidade, um grande amigo da área, um sócio da área, um conselheiro eleito e uma pessoa que traz sempre bons estudos. E hoje vamos falar sobre Tzav, né? Eu já brinquei aqui com o Bar Mitzvah, falei que ele ia fazer o estudo, mas ele falou que o estudo dele vai ser sábado. Então, preste atenção que você vai enriquecer mais ainda teu estudo de sábado. E, Hélio, muito obrigado por ter aceito o convite e vamos ao estudo, então. Guilherme. Bom dia a todos. Está ouvindo? Estão ouvindo. Agradeço aí o Vitor pelo convite de estar falando hoje, iniciando esse estudo. Eu estava comentando aqui com o Ricardo que isso são as coisas muito boas da área e da gente ter oportunidade aqui, tanto para quem prepara, mas principalmente para a troca de ideias, né? Parabenizo aí o Guilherme pelo Bar Mitzvah, sua família. E quero dizer a vocês que hoje, para mim, fazer esse estudo tem um caráter muito especial. O Guilherme está fazendo Bar Mitzvah agora em Shabbat Hagadol. Eu, nesse Shabbat Hagadol, pelo calendário judaico, completa 60 anos que eu vim à área pela primeira vez, no Bar Mitzvah do meu irmão, Sérgio Koifman, Zichrono Livrahá, o Raul conheceu bem. E para mim é muito especial, porque a área tem feito parte da minha vida ao longo dessas décadas todas. Eu tenho vários caminhos pelo judaísmo, mas a minha centralidade está aqui na área. Bem, indo ao estudo. No Levítico, como no final do Êxodo, a Ana comentou na semana passada, os israelitas permanecem acampados no deserto do Sinai, onde trabalham juntos para construir o tabernáculo, que é o santuário portátil. No livro de Vaikra, encontramos basicamente leis, sacrifícios e korbanot, que são as oferendas. Se dizemos que o livro de Bereshit e a maior parte de Shemot cria uma narrativa como um rio em cascata, então Levítico é um profundo lago parado. Não são palavras minhas, isso aí está no início do comentário de Vaikra. Na verdade, não é bem assim. O rabino Bernhard Hamburger, que é um comentarista do Plaut, em uma introdução inicial, diz que o terceiro livro da Torá contém uma das mais sublimes passagens encontradas na Bíblia. É nesse livro que lemos: ame ao seu vizinho como a si mesmo e proclame a liberdade em toda a terra. Ele comenta ainda que durante séculos as crianças no Heder começavam o estudo com o livro de Levítico. E a razão para isso não começar com Gênesis é porque queriam que as crianças fossem puras. E aí tem toda a história dos sacrifícios. Mas não só as crianças. Muitos dos comentários rabínicos, Midrashim, dos mais extensos, estão no livro de Levítico. Essa paraxá pode ser dividida basicamente em duas partes. A parte dos sacrifícios, que a Ana comentou basicamente na semana passada, e que essa paraxá é uma continuação, e a segunda parte, que é a consagração de Aron e seus filhos como sacerdotes. A gente observa que na paraxá Vaikra o texto começa na primeira parte dizendo: fale ao povo israelita e diga-lhe. Nessa paraxá a abertura dizendo: ordene Tzav e Arão e seus filhos. O tom de voz é outro. Essa paraxá ela é interrompida na parte dos sacrifícios de uma maneira direta e relata a dedicação ao tabernáculo e a ordenação de Arão e seus filhos ao sacerdócio. Existe uma frase da Anna Freud que diz assim: de suas vulnerabilidades virão sua força. Por que eu estou comentando aqui rapidamente? Porque casualmente, algumas semanas atrás, o Flávio Kozminski, que é nosso amigo aqui da área, ex-presidente,
e consultor na área de desenvolvimento de talentos, fez no LinkedIn uma postagem muito interessante a partir desse tema de suas vulnerabilidades verão sua força. Mas até onde isso é possível? Quais são os nossos limites de poder ultrapassar as nossas vulnerabilidades? Bem, daqui para frente eu vou me basear muito num dos comentários do Rabino Sachs, que foi rabino-chefe da Inglaterra, cujo tema é Coragem das Crises de Identidade, que eu vou mencionar aqui alguns trechos, não vou falar a paraxá inteira. E ele começa dizendo assim: bons líderes conhecem seus próprios limites, eles não tentam fazer tudo sozinhos. Eles constroem equipes, eles criam espaço para pessoas fortes onde elas são fracas. Eles entendem a importância dos freios e contrapesos e da separação de poderes. Eles se cercam de pessoas que são diferentes deles. Eles entendem o perigo de concentrar todo o poder em um único indivíduo. Mas aprender seus limites, saber que há coisas que você não pode fazer, mesmo coisas que você não pode ser uma experiência dolorosa. Às vezes envolve uma crise emocional. Aí o Rabino Sachs, dos comentários dele, continua dizendo, fala desse período que a gente está passando na Torá, que teve o bezerro de ouro, construíram um tabernáculo. E ele fala assim, fala que nós sabemos que houve uma luta interna na mente de Moisés, mas o que foi? Não há o menor sinal na leitura do texto sagrado que sugira que Moisés estava em crise. A gente lê o texto, depois quem quiser ver, 8.22, 23, não há o menor sinal disso. E aí ele entra num tema que é bastante interessante, eu vou tentar aqui resumir, estava até falando aqui com o Germano, tem os sinais da cantilena da Torá. Existe um sinal chamado Shalshelet, que é a hesitação, que é um sinal muito raro na Torá, considerando os demais, e que aparece nessa paraxá. Esse sinal só aparece 4 vezes na Torá. 3 em Gênesis e uma em Levítico agora. Aparece a primeira vez quando o sobrinho de Abraão, Lot, está em Sodoma, e ele recebe uma mensagem para sair, porque a cidade seria destruída. E ele hesita, porque ele foi para lá, se assimilou, ficou rico lá, e até que ele é puxado pelos anjos e sai. A segunda vez que isso aparece na Torá é quando Abraão ordena a Eleazar, o seu servo, para ir buscar uma esposa para seu filho Isaque. E Eleazar realmente faz isso, mas ele também dá uma hesitada, porque muito antes até de Isaque ter nascido, Abrão não tinha filhos, Abrão teria dito, isso está na Torá, que deixaria a propriedade dele por Eleazar. Não, está na Torá. Tá. Aí ele fala, pô, eu como é que fico nessa história? Não, mas ele vai e faz, ele hesita. A terceira, muito interessante, Não, ele foi buscar uma esposa para Isaac. Isaac teria filhos e ele provavelmente deixaria de ser herdeiro. A terceira vez que aparece isso na Torá é com José, no Egito. José tinha sido vendido como escravo, estava na casa do Potifar. José era um jovem, menos de 20 anos, e a esposa do Potifar quer dormir com ele, chama ele literalmente, está em São Torá, para ir para a cama. E ele era fiel ao seu senhor, né, Potifar, e era temente a Deus. Isso a gente vê em outras passagens de José. E ele não cede, mas ele hesita. Ele hesita pela tentação, mas se segura. E a quarta vez que aparece aqui nessa paraxá, o nosso líder que tirou Moisés que tirou o povo do Egito, preparou lá todo o santuário, ele está lá agora, nessa fase final dessa paraxá, lá
consagrando Arão e os filhos, está lá o segundo carneiro, Arão com a mão no carneiro, e na hora que fala assim na Torá, e abateu em sacrifício, tem esse Shalshelet também. Então, esse Shalshelet é um sinal que é um chamado cadeia ou corrente, uma espiral, e ele tem uma entonação de hesitação, é muito interessante. E aí o Rabino Sacks fala que todos esses episódios são sobre identidade. Há momentos em que cada um de nós tem que decidir não apenas o que devo fazer, mas tipo de pessoas que devo ser. Isso é particularmente fatídico no caso de um líder, o que nos leva no episódio que eu comentei de Moisés. Então Moisés está lá, ele fez tudo isso, e ele percebe que ele agora vai ficar meio que para trás, porque Arão vai ser o sacerdote e vai conduzir tudo. O Talmud adiciona uma outra dimensão a a pujança desse momento. Quando Moisés estava na Paraxá de Êxodo, diante da sarça ardente, estava lá pastoreando o rebanho do seu sogro Itró, e aí ele vê a sarça ardente e Deus chama ele na conversa, diz, olha, você vai libertar o povo do Egito. E Moisés se nega tem 5 tentativas que Moisés recusa. Até que Moisés falou, olha, escolhe o outro que eu não quero, algo assim. E Deus se irrita. E aí coloca Arão para ser interlocutor. Então, essa é uma das razões também que não foi dado o sacerdócio, segundo o Talmud, para Moisés. Então, finalizando essa parte da Paraxá, um líder nunca deve tentar ser tudo para todas as pessoas. Palavras do Rabino Sacks. Um líder deve se contentar em ser quem é. Os líderes devem ter força para saber o que não podem ser e, se quiserem, ter a coragem de ser realmente o melhor de si mesmo. Bem, tem mais alguns minutinhos? Vou fazer um link com a Paraxá, com a Haftará. A Haftará dessa Paraxá é Jeremias, que fala também de sacrifícios, mas adverte que para que os sacrifícios agradem ao Todo-Poderoso, devem vir acompanhados de ações piedosas, em aparente oposição à maioria dos israelitas do seu tempo, do tempo de Isaías. Jeremias insiste que Deus demanda de nós um comportamento ético. Agora, este ano, a Parashat Tzav coincide, agora sábado, com o Shabbat Hagadol, que é o grande sábado. A gente tem 2 ou 3 grandes Shabbat no calendário judaico, um é agora, Hagadol, que é antes de Pesach, o outro é Shabbat Shuvah, que é na época de Rosh Hashanah, e é considerado um também antes da destruição do templo em Shavuot. Era costume que os rabinos falassem nesse Shabbaton. Só falava nisso, mas falavam muito. Exatamente. Por isso que eu estou estendendo a Paraxá aqui também. Bem, Shabbat Hagadol não faz parte dos 4 Shabbatot especiais do mês de Adar, que procede à festa de Pesach. Shekalim, Zahor, Pará e Harodes, que tem um segundo Sefer, ou seja, uma leitura adicional do Torá e uma Paraxá especial. Mas Shabbat Hagadol tem uma Haftará muito especial, que a Paraxá é a Haftará do profeta Malaquias, que foi o último profeta a ser incluído no cânone judaico, que nos fala, eis que vos mandarei o profeta Elial, antes que venha o grande e temível dia do Eterno. A proeminência do Elial no Seder de Pesach vem da influência da Haftará de Shabbat Hagadol. Enquanto Moisés é totalmente ignorado na Haggadah de Pesach, hoje eu li que ele é citado uma vez, agora eu já não sei. Nem é. Elial é honrado com um copo de vinho no prato de Seder e após o Hagamazon,
As crianças são incentivadas a abrir a porta para a entrada do profeta. De onde Malaquias tirou a ideia que Eliel seria o precursor do terrível dia do Eterno? Da crença que o Eliahu, Rabino Margulho estava até mencionando isso na semana passada, é o único herói bíblico que nunca morreu. A Bíblia é bastante específica sobre as mortes dos patriarcas, José, bem como Moisés e até Davi, que aparece no livro de Reis, e outros heróis. Mas Eliel deixou a terra repentinamente em uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e subiu ao céu em um redemoinho. Segundo Malaquias, Eliel foi imortalizado para que no fim dos tempos pudesse enviar o profeta de volta à terra, aí vem a questão da mensagem messiânica, e uma mensagem de esperança. Ele reconciliará pais com filhos e filhos com pais. Isso até aparece, se eu não me engano, no final da Haggadah de Pêssega. Então, eu vou parar por aqui. Na parte das considerações finais, eu teria mais algumas coisas para comentar. Obrigado. Obrigado, Hélio, pelo estudo reflexivo e extensivo também a Haftará, né, que a gente está insistindo e, se Deus quiser, vai entrar no DNA. A gente sempre fala um pouco da Haftará. E agora vamos, então, abrir para as pessoas que quiserem falar na web, no Zoom ou aqui, né? Quem quiser pode começar. Se não quiserem... Não, porque essa história você falou muitos temas e vou escolher um, que é a questão da liderança, que eu penso muito, uma coisa que eu tenho muita dúvida. A liderança é criada, a pessoa lidera e daí transforma as coisas, ou a humanidade, a cultura vai se transformando e aí cria a condição de ter liderança. Quero analisar isso aqui assim, a geração que criou o Estado de Israel, ok? É uma geração formidável dentro do povo judeu. E tem lá Weizmann e Ben-Gurion, e Ahad e Golda Meir, e Jabotinsky, e Begin, e pessoas de esquerda, direita, em cima e embaixo, Rav Kook. Essa galera, né, ela evidentemente criou um movimento, criou algo que nunca tinha sido inédito e formidável dentro do judaísmo. Agora, foram eles que criaram, e esqueci de Herzl, né? Herzl, etc. Eles que criaram isso, ou isso estava maduro pela evolução da história? E eu falo isso aqui, agora pensa também, Churchill, era um político afastado ali, não sei o quê. De repente, ele apareceu, o momento chegou para ele aparecer, né? Nunca sei o que aconteceu na frente, se é o momento que cria a pessoa que cria o momento. É uma reflexão complicada. Agora você lê, então, aqui, e a Torá é cheia de ironias, cheia de ironias. O nome de Arão é uma ironia enorme. Isso aqui é uma observação do Rabino Raul. Nunca li isso em lugar nenhum. O nome de Arão em hebraico é Aharon. Aleph, Rei, Resh, Vaf, Nun. Se você pegar esse rei, ok? O rei é uma letra assim, que tem um pauzinho aqui, que falta um negocinho para grudar em cima. E você grudar em cima, esse rei vira Het, essa palavra vira último, Aharon, ok? Então, eu acho que isso assim como o nome de Noé é uma ironia, porque Noé é Noar, né? Ninguém foi mais desagradável do que Noé, que teve que morar com um casal de barata, mosquito, não sei o quê, dentro da arca. Que vida agradável foi essa? E quando ele chegou, no final, o filho estuprou ele. Super agradável a vida dele. E assim tem vários nomes irônicos, mas Aharon é um nome muito irônico, porque ele é o primeiro, mas por um tracinho assim, ele não seria o último, né? E é engraçado, porque eu não sei se é um sinal, não sei se isso é feito de propósito ou não, não sei se colocaram essa Shalshelet aí, Shalshelet, não Shalshelet, né? Essa Shalshelet aí, porque, por esse motivo ou por outro motivo, eu não sei, algum motivo teve. Então,
interessante pensar... Sim, mas você pode imaginar que você tem, na Torá inteira, um monte de outros lugares de hesitação. Um monte. Bom, enfim. Mas não é o caso. É a questão dessa questão da liderança, que o cara acha que é o primeiro, mas ele também pode ser o último, se tiver um negocinho pequeno, certo? E tudo que você falou da liderança, essas qualidades da liderança que o Sachs fala são tão perfeitas. Eu ia te pedir para mandar esse texto, porque eu conheço um cara que é exatamente isso, multiplicado por -1, e eu queria pensar nisso. Eu conheço um cara que é um líder que é exatamente o oposto que você contou, e eu queria pensar um pouco nisso. Mas é super interessante essa questão da liderança. Quem faz a liderança? Perguntando para você, quem faz a liderança? É o momento ou é o momento? É o líder que faz o momento ou o momento que faz o líder? O que você acha? Claro que vai responder. Ai, Raul. Bom dia. Olha, eu acho que recentemente tem sido o momento faz o líder, né? A gente tem visto uma ascensão e uma reascensão do cenário. É uma pergunta, essa pergunta você quis acabar comigo, mas é uma pergunta meio ovo à galinha, né? Porque, para mim, eu acho que é um momento, porque a gente tem visto muito no Brasil, no mundo, a gente tem visto eu acho que a história se repete em vários momentos. A gente tem fases que, sei lá, tá tudo correndo bem, aí tem uma crise econômica, tem uma crise política, e essas pessoas, esses ícones, esses heróis, esses vilões, essas figuras vêm surgindo quando a gente tem uma coisa maior de desespero, né? Sempre que tem o caos, vem alguém para trazer a ordem. Então, eu acho que muito agora, nesse caso, como o Hélio falou, a gente pensando, Moisés foi essa pessoa também. Ele foi aquela pessoa fora da curva que decidiu tomar as rédeas e falar, não, vamos resolver isso, vamos lá, vamos fazer e tal. Mas é um caso a se pensar, porque, né, às vezes a pessoa faz um momento. No caso, agora pensando, falando, né, eu acho que Moisés também fez um momento um pouco, porque, sei lá, o cosmos tem uma ordem esquisita, mas, né, enfim. Porque você tem que... As coisas meio que trabalham em conjunto, né? Parece que tudo é encaixado para aquilo acontecer em determinado momento, mas... E lá vou eu para a administração, que é o que eu faço, né? Cadê? Não tem líder sem liderado. Não tem líder sem liderado. Então não adianta você querer ser líder se você não tem público, se não tem o outro lado. Tem que ter o liderado para você ser um líder. Então tem que ter um cenário perfeito. Por isso que você falou do cosmos enquanto cenário que favoreça isso. O líder tem que estar lá, ele tem que poder ascender e tem que ter um público para liderar, para ser liderado. Gente, eu vejo muita novela, muita. Sou jornalista, mas vai fazer sentido o que eu vou falar. Porque tem determinados momentos, assim, livros, em filmes e tal. Não, peraí. Tem determinados momentos em tramas, tipo livros, filmes, novelas, que parece que quando você está lendo ou você está consumindo aquilo, é óbvio que tem um autor por trás. Aquela pessoa quis fazer aquela determinada trama porque todos os personagens vão se ligar e em um determinado momento da história, todos eles vão estar envolvidos com um certo problema ali. E na história, a gente vê que é a mesma coisa, só que tem aquela grande questão da vida, que é por isso que estamos todos aqui, que é quem que fez isso? Por que as coisas estão acontecendo todas nesse momento? Então, eu acho que é isso. Não tem como você ter uma ação se você não tem uma pessoa para tomar as rédeas da coisa e outras para seguirem também, porque exatamente. Moral é um livro do Bonder, é sensacional o livro. Eu gostei muito de fazer o filme, a gente filmou o backstage da peça. E uma coisa muito importante que ela fala no texto, que ela trouxe para o texto, é que ela diz que cresceu a vida inteira pensando que o Mar Vermelho se abria para as pessoas passarem. E que, na verdade, até o Rabino Bonder, mas
né, ela traz essa reflexão que, na verdade, o Mar Vermelho só se abre porque Deus fala para Israel marchar e um homem, um senhor, vai andando até o mar e quando ele está com a água até o nariz, o mar se abre. Então, é porque essa pessoa agiu que Deus viu e falou, vou, assim, compadecido, né, com a coragem desse senhor, o mar abre. Então, eu acho que é isso também, assim, a gente não pode esperar o mar abrir, sabe? Tem que ter alguém que vai morrer por nós, né? Tem que ter alguém que vai fazer isso. Bom, vamos passar aqui na ordem ao Hélio, depois a Janete, depois eu, depois Ricardo. Então, eu vou primeiro responder a pergunta do Raul, sem querer ser dono da verdade. Eu acho que certamente o líder aparece diante de uma situação. Tem uma frase em alguma das fontes judaicas, não lembro se é em Provérbios, que diz assim: onde não há visão de futuro, o povo perece. E eu penso que exatamente a missão do líder é criar uma visão de futuro. Isso vale para um governo, vale para uma empresa, não é por menos que nas grandes organizações os CEOs ganham honorários enormes, que ele tem que ter a condição de ter essa visão de futuro, e vale para uma congregação também, ou para uma federação, para uma escola, vale isso. O segundo comentário é para a Lorena, que ela falou dos liderados. Me ocorreu aqui uma passagem que existe da cultura judaica, né? Que uma vez um rabino chega para o Rebbe lá na cidade e pergunta: Rebbe, eu sonhei que eu sou um Rebbe, eu sou um Rebbe? Aí o rabino diz para ele: olha, no dia que 300 pessoas sonharem que você é o Rebbe, você vai ser o Rebbe. Tá. Vamos passar aqui para a Janete. Eu só queria agregar assim, que, para mim, o líder catalisa vontades. Né? Então, um líder, basicamente, ele catalisa, ele sintetiza e ele executa vontades de partes. Né? E com relação aos líderes que a Haron, o primeiro, né, eu escutei uma vez que na política, os líderes políticos, que o elevador da política sempre tem uma mola muito grande. Quando o cara está chegando, quando bate no poço, ele pode voltar muito rápido, porque justamente ele vai estar atendendo. Olha, hoje o assunto chamou tanta gente, estamos com o inscrito número 5. Então vamos lá, Janete, Ricardo, Uran, Shetman. É uma platitude, na verdade. Disse que a ocasião faz o ladrão. Assim também a ocasião faz o líder. Acho que é sempre uma via de duas direções. Óbvia, tem que aparecer, óbvio, a pessoa certa no momento certo, mas eu não acho que isso seja muito misterioso. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Quando acontece, é melhor. Dependendo, o ladrão não, mas o líder sim. Hélio. Muito bom dia. Eu vou falar de uma coisa completamente diferente, dissociado, mas vou fazer uma referenciazinha ao Aharon, né, como último. Indo por esse mesmo caminho, você pode pensar como Aher, né, o outro, aquele que complementa, aquele que serve para que exista uma relação, para que exista uma troca. Né? Eu sempre vejo Aaron e Moshe como uma dupla que se complementa, um fazendo aquilo que o outro não pode e não tem competência para fazer. Mas queria falar sobre outra coisa, que é a vinculação que eu vejo entre Vaikra e Tzav. Vaikra nos leva a questionar a ideia do sacerdote, ou seja, para que serve o sacerdote e o que seria o equivalente ao sacerdote nos dias de hoje. Né? Tzav serve para a gente pensar nos sacrifícios. E o que seria o equivalente aos sacrifícios no dia de hoje? Então, como semana passada eu acabei não comentando, vou comentar só em relação aos sacrifícios. Existe uma tendência de se pensar que as rezas substituíram os sacrifícios.
se implementou rezas, né, cotidianas, 3 vezes ao dia, no mesmo molde que havia sacrifícios, um sacrifício adicional em festas e no Shabat, se acrescentou o Musaf nessas comemorações, nessas celebrações. Então, existe uma tentativa de fazer a equivalência, né? Alguns podem até achar que 3 vezes a sinagoga por dia é um sacrifício de fato, então fica vinculado. Mas acho que talvez a maior diferença que existem entre essas duas coisas de alguma forma conexas é o fato de que o sacrifício exige a intervenção de um terceiro, ou seja, é feita com a participação do Cohen. A reza, né, leit pael não por acaso é um verbo reflexivo, né, em hebraico rezar é um verbo reflexivo, ela exige que a gente faça sozinho, que a gente faça por nós mesmos, né? Por outro lado, ela também exige, pelo menos uma parcela das rezas, também exige que a gente esteja em comunidade, de tal forma que, quando a gente estabelece uma relação, né, homem-Deus, essa relação, de alguma forma, se reflita na relação homem-homem. De forma que essa troca que houve, né, esse caminho que houve, que traz do sacrifício para o tefilot, é um caminho que amplia muito a nossa visão de relacionamentos. Então, ela prescinde de intervenção, ou seja, eu não preciso de um terceiro que faça por mim, ou que faça comigo, ou para quem eu faça, através de quem eu faça. Isso, número 1. E número 2, deixa de ser algo completamente individual, completamente solitário, para ser algo comunitário, para ser algo dividido. Nessa questão dos líderes, tem que lembrar o seguinte, a pessoa às vezes vira líder sem esperar. Por exemplo, um grande exemplo disso é na Ucrânia. O cara foi eleito como uma piada, como um tipo de protesto, e acabou virando líder de uma guerra, que provavelmente deve ser a terceira guerra, mas o cara virou líder disso sem esperar por isso. E no caso aqui de Moisés, ele virou líder porque ele tinha uma força maior por trás que deu essa força para ele. Ele foi lá, tinha as 10 pragas, as ordens, tudo. Acho que se não tivesse Deus por trás, ele não seria líder. Alguém provavelmente seria. Foi empurrado. Tem esses dois lados. Um foi empurrado e o outro entrou sem querer no negócio e conseguiu levantar esse levante lá contra a Rússia, porque ele podia também não ser o líder. Não era nato, mas veio de dentro. Bom dia. Bom dia. Não, eu gostaria de retomar essa questão do líder, de alguma maneira foi retomada, porque, assim, fazer talvez um contraponto, que eu me lembro assim, de uma frase que diz que a história, na verdade, é feita daqueles eventos que não seguem o percurso normal. Então, se o líder seria aquele cara que catalisasse a vontade que já estava lá, seguiria um curso normal, ele, na verdade, não seria. Então, de alguma forma, o líder é aquele que transforma o momento em alguma coisa diferente, né? Então, assim, é um certo contraponto, né? E me contradizendo a mim mesmo, né? Eu vejo assim um paralelo com a ciência, que a gente vê muitas vezes novas tecnologias sendo desenvolvidas digamos assim, o momento estava pronto para receber aquela nova tecnologia. Você vê, inclusive, tecnologias que foram lançadas, sei lá, antes e não foram aceitas, e depois a mesma tecnologia vem e é bem aceita, porque aí tudo estava, digamos assim, já no ponto, né, de amadurecimento. Então, não sei, eu confesso que eu fico ainda em dúvidas qual é o papel do líder. O único problema no que você fala é que não é vocês querem, é nós queremos, porque
o líder tem que ser parte do povo, não pode ser um cara de fora. É nós, ele reflete. Agora, só quero fechar assim uma frase. Se a gente realmente, como eu escuto aqui, acha e pensa e percebe que a liderança emerge da necessidade, da cultura, não sei o quê, a gente tem que começar a desvalorizar um pouco, não tirar o valor, mas desvalorizar um pouco o líder e valorizar mais a nossa força, a força das pessoas. Porque se o sionismo, ok, não dependeu de Herzl, porque Herzl foi um tradutor do movimento, a gente tem que começar a chamar o sionismo do que ele realmente é, que é o movimento popular, etc. Isso é só o exemplo do sionismo. E a gente tem essa tendência sempre, muito pela imprensa, né, de colocar... Não, porque é muito mais fácil colocar um nome. É muito fácil colocar um nome. E é muito mais difícil colocar toda a nuance que está por trás das coisas, entende? Tem muita coisa em jogo que faz aparecer. Moisés apareceu, ele é o nosso grande líder? Não. Não. Nosso grande líder continua sendo Deus, certo? Que é o mentor desse povo, que criou esse conceito de povo que tem que ser solidário, não sei o quê. Moisés apareceu, sim, foi necessário, foi importante, foi não sei o quê, mas a história de grande líder me dá um arrepio, certo? Agora estou mandando para a gráfica a nova Varim. Então agora é assim, a gente tem apoio do Ministério da Lei de Incentivo à Cultura, eu estava pensando nisso hoje no banho. Aí é assim, começa assim, Ministério da Cultura apresenta. Aí eu falo, não. Mas foi eu que fiz, cara. Que Ministério da Cultura? A área que fez Ministério da Cultura apresenta. Parece que eles é que são. Não, eles não são os donos da cultura do Brasil, certo? A cultura do Brasil são os brasileiros. Não é o Ministério. Não pagam a conta nada, aquilo é imposto. Não pagam conta nenhuma. São os brasileiros. Mas não, nós temos que falar, governo não faz. E a gente tem isso. Agora, volta para cá, lê a Torá pensando que esses líderes são um povo, ela fica muito mais gostosa. Desculpa. Deixa eu colocar rapidamente uma coisa que me chama a atenção. Nós estamos falndo tanto da pessoa do líder, mas o líder, na realidade, é um ser humano. Então, a partir daí, eu penso que Moisés adoraria ver os seus filhos assumirem posições de liderança religiosa em Israel. E quando ele é encarregado de dirigir a investidura de Arão e seus filhos, especialmente quando ele abate o carneiro de inauguração da consagração, que expressa o aspecto dinástico do sacerdote. Moisés não pode deixar dar vazão aos sentimentos de frustração e até um pouco de ciúme, bem como apreensão quanto à sua própria continuidade dentro da linguagem familiar. É impressionante que Moisés some. Ele tem a atuação dele. Será que o líder, para ser líder, tem que ter essa capacidade, essa propriedade, além do que um ser humano teria? Quando eu olho as nossas lideranças atuais, hoje, agora, no mundo de hoje, eles estão preocupados com a razão da sua liderança ou eles estão preocupados com o que está acontecendo com eles mesmos? Então, a figura do líder não é tão simples assim, e eu enalteço a figura de Moisés, nessa posição que ele tem, que realmente é extremamente firme. O que você tinha falado sobre Moisés ter, na realidade, uma continuidade com uma força divina, você tinha colocado na reunião passada que a gente fazia-se os sacrifícios porque o cheiro era bom para Deus, deixa eu dizer assim. Você perguntou, onde é que está escrito isso? E realmente em Levítico está escrito isso. Moisés, Deus manda fazer o sacrifício de uma forma que agrade ele. Aí você fica dentro de um conceito que é muito complexo. O que nós entendemos como sendo a mensagem divina e qual é o sentido que ela tem? Rapidamente, eu vou discordar de você, ele realmente some Moisés nesse momento, mas é Moisés que leva o povo até a entrada a travessia do deserto. Então, acho que ele exerce essa liderança.
É, me vem a figura também de liderança, que a gente está falando de momentos, alguém falou momentos fora, pontos fora da curva, e talvez um dos maiores exemplos para mim é o rabino Shimon ben Yochai, que quando acaba a destruição do segundo templo, ele tem a percepção de que alguma coisa diferente tem que fazer, e aí surge o judaísmo rabínico. Então, eu queria dizer isso. E só um comentário adicional, eu li no outro dia que, na verdade, já existiam sinagogas antes da destruição do templo. Não estou me contradizendo. Um movimento que estava criando isso. Então não é a percepção dele, é da geração dele, ou talvez de uma, duas antes. Ele é o cara que saiu no jornal. Ele contratou a boa assessoria. Você acha que ele sozinho fez? Ele foi um deles. É horrível. Provavelmente. Só um desviozinho, um instante, porque eu também tenho um compromisso aí na biblioteca. Isso que o Raul falou, que eu concordo com o Raul em geral, mas eu não concordo com essa coisa da liderança que você falou do Ministério da Cultura. A gente também tem que tomar muito cuidado exatamente quando as lideranças não são apropriadas. Alguém se apropria, como aí. Então, quem é o líder? É o Ministério da Cultura ou foi você que inventou a Devarim? Então, muitas vezes, depois das coisas feitas, alguém gosta de assumir a liderança. Eu não estou nem falando da Paraxá, mas estou falando no geral, já que se a gente quer colocar as coisas para também pensarmos um pouco a realidade. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e que acontece muito em grupo, como, por exemplo, na ARI. Isso acontece, mas em qualquer grupo. Alguém, depois da coisa feita, torna-se injustamente o pai da criança. O quê? Quem tem? Ah, tá. Bom, tem gente me esperando lá em cima. Não, bom dia. Eu acho que a questão do líder, nem sempre ele já é o líder. Às vezes, uma atitude que alguém toma num determinado espaço é uma atitude que o grupo maior estaria clamando por essa atitude, mas não reagiu. Então, de repente, vai você lá e faz essa atitude. E aí as outras pessoas que estão nesse seu contexto passam a te apoiar porque elas queriam aquilo e não tinham feito. Então, você passa a se tornar um líder. Então, quando a gente fala do líder, às vezes a pessoa não era um líder e se tornou um líder num determinado ponto. Então, eu acho melhor eu acho interessante a gente estudar, quando tem um líder X, estudar o antes dele ser líder. Não. Sim, alguém. Sim. Em determinados momentos, alguém tem que ter uma atitude para a situação, né? Sim. 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 Aí vamos. É o catalisador da vontade futura. Eu pensei no que você falou. É o leitor das vontades futuras, da vontade oculta. Que pode ser disruptiva, mas não está aparente. Tá? Depois eu tenho uma ideia, uma história sobre Frederic Wasser. Bom, a gente está aqui
vamos passar para o Ricardo. A gente tem que encaminhar para o fim. Hoje a discussão está muito boa. Valeu, Hélio. Só voltando à questão do judaísmo rabínico, a meu ver, é muito claro quando que o judaísmo rabínico fincou as suas raízes dentro do judaísmo, né? Nós tivemos 500 anos antes da destruição, 600 anos antes da destruição do segundo templo, a gente teve a destruição do primeiro templo. E houve um exílio das elites, que não faziam sacrifício porque não havia templo. A raiz do judaísmo rabínico está aí. Então, estamos falando de 580 anos antes da Era Comum. Então, temos uma evolução de 600 anos até chegar ao momento em que havia rabinos e sinagogas e uma estrutura capaz de sustentar um judaísmo rabínico. Mas o judaísmo rabínico tem as suas raízes no exílio da Babilônia, na destruição do primeiro templo. São momentos mais aparentes disso, mas tudo é uma evolução. Tem gente ouvindo. Mas o pessoal que está ouvindo já escutou. Já falei isso várias vezes. E que eu gosto desse pessoal aqui, esse pessoal que tá, não conheço quem é. Semana que vem o Stein está liderando, hein? Não, na outra, não. Semana que vem é Pêssar mesmo, viu, gente? Vamos já lembrar muito bem a quinta-feira de Pêssar. Não, eu tenho aqui... Tá tudo de bom. Não, eu só queria trazer 2 pontos que nessa paraxá se fala muito das cinzas, né? Se coloca as cinzas num lugar muito elevado, né? E aí muitos sábios se perguntam, poxa, por que falar tanto de cinza, né? Aí o Talmud nos diz que as cinzas é para o que foi sagrado no passado continua sagrado. E uma outra coisa muito em linha com o que o Ricardo falou, né? Que os líderes, os Kohanim, o Simcha Bunim falou isso, racídico. Simcha Bunim falou que a única hora que o Cohen descia do pedestal, tirava aquela roupa, era a hora que ele tinha que limpar as cinzas. Ele botava uma roupa comum, pegava uma pá e metia a mão nas cinzas. Então era um exercício para mostrar ao Cohen da humildade, que o Cohen era também gente. Tá? Outra coisa que eu queria falar aqui, muito rapidamente, sobre os sacrifícios, Korban Todá é um de hoje. É um especial dessa paraxá. Uma oferta de agradecimento, né? Thanksgiving, ação de graças. Né? A gente não faz sacrifício há 2000 anos. Né? E a herança do Korban está no Birkat HaGomel. Né? E esse Birkat HaGomel, é interessante as classificações, você teria que recitar toda vez que você passou por algumas situações, e são muito pitorescas, né? Para nós hoje em dia. Uma primeira é quando você cruza um oceano. Então, cruzou um oceano, pode pedir um Birkat HaGomel. Cruzou um deserto, Birkat HaGomel. Recuperar-se de uma doença grave e ser solto de uma prisão. Né? Visitar a sogra também. Imagina, esse é por conta do Raul. Bom, dizer obrigado é da natureza humana, ainda mais humana quando saímos de uma situação de perigo, sentimos o dever de dizer obrigado. Obrigado, em hebraico, todá, também quer dizer reconhecimento. Então, quando você diz obrigado, você está reconhecendo alguma coisa. Né? Segundo o Rabino Sachs, citado, ser judeu é sentir e ter o senso de gratitude para enxergar a vida em si como um presente, ser capaz de viver o sofrimento sem ser dominado pelo sofrimento, para ter a esperança da vitória sobre o medo. Ser judeu é agradecer, dizer obrigado, obrigado. É isso. Agora o final com o nosso amigo Hélio. Mais alguém que eu não estou vendo? Então, eu vou fazer... Está ouvindo? Estão ouvindo, sim. Tá. Eu queria fazer 2 observações finais que eu acho interessantes. Uma que, quando foi lançado o primeiro livro do Plaut, eu já comentei isso aqui rapidamente, na época não era costume se fazer em muitas congregações a leitura da Torá com cantilena, era mais uma leitura. E o primeiro livro não tinha os, como é que chama? Tamei Mikra. E aí houve uma grita geral, como é que não tem? Porque a música faz parte da... E se não tivesse isso, a gente não teria essa leitura, por exemplo, do Shauchelet. Então, isso aí foi tão forte na época que logo depois, 3 anos depois,
praticamente isso é uma segunda versão, é a primeira versão que eu tenho, que eu comprei nos anos 90, em 84 foi lançada, já com os sinais das cantilenas. Isso é uma observação. A outra que eu citei aqui, Freud, aliás, a filha de Freud, e eu fui dar uma pesquisada onde o judaísmo, né, impactou ela e tal, e eu descobri uma coisa que eu achei interessante. A mãe da Hannah Freud, Martha Freud, ela era judia, ela se afastou do judaísmo, mas depois ela retornou. Mas o que eu achei super interessante é que o avô dela, o bisavô da Hannah, era rabino. Você sabia disso? Não só era rabino, como foi rabino-chefe em Hamburgo. Era um rabino ortodoxo, com uma visão muito culturalista. Ele, quando foi convidado, ele fez algumas exigências. Primeiro, ele queria ter um salário fixo. Fala lá não queria receber indiretamente. Ele queria ser chamado de Raham, que para o sefaradi é um título, é um modesto. E ele queria ter sobre ele todas as entidades judaicas. E ele conseguiu isso. E ele introduziu no ensino judaico, antes só tinha hebraico e matemática, introduziu geografia e outras disciplinas. Só que, num determinado momento, a Federação Israelita de Hamburgo queria se meter lá na história e aí ele não quis e ele acabou saindo porque cortaram as verbas. Mas para ele ficar, ele conseguiu verba do Senado, mas ele perdeu a presidência lá do conselho da faculdade. E o que é mais interessante, que uma geração depois, o principal discípulo dele foi o rabino Hirsch. Qual é o primeiro nome? Shamshon Hirsch, que é o pai do judaísmo ortodoxo moderno. Então, quando eu estudei isso, eu sugeri ao nosso amigo Raul da gente criar um curso, não sei se teria muitos adeptos, um curso sobre o desenvolvimento, as origens do desenvolvimento dos movimentos judaicos a partir da Ashkelon. Então é isso, muito obrigado, acho que foi ótimo aí estar trocando essas ideias com vocês. Foi muito bom, Hélio. O bolo está pela metade. Olha, vamos agradecer então muitíssimo o estudo do Hélio, que fomentou tantos comentários, tantos pensamentos, e também desejar assim uma boa quinta-feira a todos da web. Aqui a gente tem, olha, para vocês terem ideia, temos Estados Unidos, Europa, Israel e por aí vai. São Paulo. Então, agradecer muito. Tem gente em Búzios, desligou. Rio Grande do Sul. Enfim, agradecer muito. Pena que vocês não estão falando, vocês estão muito quietos aí, aí fora no Zoom. Mas uma hora vocês vão falar. Não é isso, Solange? E a Solange podia estar aqui com a gente, se Deus quiser vai estar, né, Solange? Olha a Solange lá. Então é isso. Vamos aqui por Birkat Hamazon e desejar já Hag Sameach, que está se aproximando o Hag, e lembrar, quinta-feira que vem, aqui na sinagoga, Shabbat Hagadol agora, Kabbalat Shabbat, tantas atividades que a Ari tem para todos nós. Tá? Uma boa quinta-feira, Shabbat Shalom antecipado, Birkat Hamazon aqui. Olha, é para o aniversariante secreto. Não sei se chegou na Suíça, não sei. Shabbat Shalom.